Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês aqui presentes nessa manhã. Saúdo vocês que estão em casa também, a igreja local também. E para nós darmos início à nossa programação, vamos começar com o hino Mansão sobre o Monte. Amém. Esse é o nosso desejo para que Jesus volte logo, para que não haja morte, nem pranto, nem dor, e que a gente possa viver uma vida eterna de paz. Vamos orar para começarmos a nossa pregação de hoje, né? Oremos. Senhor Deus, neste momento em Tua presença, somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Neste momento aqui com os Teus filhos, nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos. Que o Espírito do Senhor recaia sobre nós
e que de forma grandiosa nós possamos ter entendimento sobre a Tua palavra. Seja com essa igreja, seja com cada um que está em casa ouvindo neste momento, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se você não cumprimentou o seu irmão do lado, dê um feliz sábado caloroso a ele, né? E parabenize ele que está na casa de Deus nessa manhã. É sempre importante, né? É sempre importante ali dar um abraço, né? Para a mesma pessoa, você fale assim, ó, a sua vinda hoje não foi em vão. Importante. A sua vinda hoje na casa de Deus não foi em vão. Exatamente, que legal, que alegria. São momentos calorosos como esse que aquecem o coração, né? Os irmãos são uma bênção na casa de Deus. Hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre a vida de Sansão, né? Vamos aprender um pouco, né, com os erros de Sansão. O que Sansão poderia nos trazer para a realidade? Nós vamos abrir o livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo 14. Se você está com a sua Bíblia, livro dos Juízes, capítulo 14, a partir do verso 5, né, nós iremos estudar ali o contexto dos juízes. Nós vamos aprender ali alguns erros, né? Aqui tem alguns específicos, né, que Sansão cometeu ao longo da sua trajetória. Mas Juízes capítulo 14, a partir do verso 5, você que está acompanhando de casa, abre sua Bíblia também. Juízes capítulo 14, a partir do verso 5, até o verso 9. E logo após, virando a página, nós leremos também Juízes capítulo 16, a partir do verso 25. Diz o seguinte, verso 5 do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vias de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como que rasga um cabrito sem nada ter nas mãos. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. A gente vai agora para o capítulo 16, a partir do verso 25. Você aí, capítulo 16, a partir do verso 26, na verdade, verso 26. Diz o seguinte: Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão se vestiu. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com uma das duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais do que matou Sansão na sua morte, do que matara em toda a sua vida. Essa é a história de Sansão, é um relato breve da história de Sansão. Números capítulo 6, né? Números capítulo 6 vai falar um pouco mais sobre a lei do nazereado, né? Antigamente, né, Deus designou 12 juízes para que o juiz em si pudesse julgar o povo e libertar dos seus opressores em si, né? Como os moabitas e assim por diante, né? Os filisteus em si, povos inimigos de Deus. Deus levantou 12 juízes e Sansão foi um deles. Mas a lei do nazireu em si, ela destacava 3 pontos importantes que o nazireu não podia fazer. Primeira coisa era rapar a cabeça. Segundo, tocar em cadáver ou em coisa morta. E por último, não consumir ou tocar alguma coisa que fosse derivada de uva, né? O nazireu não podia fazer essas 3 coisas. E a Bíblia descreve que o anjo do Senhor aparece a mulher de Manoá. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, só fala o nome de Manoá especificamente, né? E ela fala que a Bíblia também descreve que
O povo de Israel havia sofrendo uma opressão aproximadamente de 40 anos. O povo clama ao Senhor e o Senhor atende a oração daquele povo. E a Bíblia descreve que o anjo do Senhor aparece àquela mulher. O detalhe de tudo isso é que aquela mulher era estéril. Ela não podia ter filhos, né? E a Bíblia fala que o anjo vai lá e fala assim: olha, eu estou abrindo a tua madre, o Senhor está abrindo a tua madre para que você possa conceder a luz e o Senhor te dará um menino. Só que, diferente de tudo, esse menino será designado ao Senhor por uma obra específica. E ele não pode fazer isso, não pode fazer isso e não pode fazer isso. E aí ela se alegra, e ela, quando o marido dela chega, o Manoá chega, ela fala: olha, apareceu aqui um homem com uma imagem semelhante à de um Deus. Era diferente, ele era diferente, parecia um anjo. E ele falou que eu vou ter um filho, né? Mas só que eu sou estéril, eu vou ter um filho. E aí o Manoá, diferente de todos nós que pudéssemos ser naquela história, a gente poderia questionar, né? Como assim, né? Mas Manoá, um homem temente a Deus, ele pergunta: se ele aparecer novamente, você pergunte para ele como devemos criar o menino. Olha que homem temente a Deus, né? Manoá fala: se ele aparecer novamente, pergunte. E aí a Bíblia descreve que o anjo apareceu novamente. E lá ela vai correndo e chama o marido. E o marido conversa com o anjo. Começa a conversar e ele dá instruções de o que fazer. Diferente de muitas coisas que poderiam acontecer, a própria mulher de Manoá poderia se questionar, né? Mas o nazireado é para o meu filho. Mas a Bíblia descreve que o anjo dá instruções a ela. A partir deste momento, você também não pode consumir nada derivado de uva em si, nem mesmo cortar os seus cabelos, porque o nazereado, o legado do teu filho depende da sua exclusividade para com Deus neste momento, a partir deste momento. E a Bíblia descreve que começa ali o legado de Sansão. A Bíblia não declara como foi a infância de Sansão. A gente não acha relatos da infância de Sansão, mas especificamente a gente acha esse relato em si, né? E a Bíblia declara que o Sansão julgou por 20 anos. Julgou Israel por 20 anos. E o mais interessante de tudo é que o juiz e o contexto daquilo era chamado de teocracia, né? O governo de Deus, né? Teo, que significa Deus, cracia, governo, né? E Deus governava através desses juízes. Mas o mais interessante de tudo é que o Senhor ele estava esperando uma ocasião para que ele pudesse, de fato, atacar os filisteus. E aí a Bíblia descreve que Sansão se apaixona por uma filisteia, mas aquilo vinha da vontade do Senhor para que aquilo acontecesse. E é descrito que ele vai a Tímina, leva seus pais e conversa com seus pais, e os pais dele perguntam: porventura não há mulher entre as nossas para que você pudesse se apaixonar? Mas tudo aquilo vinha do Senhor. Mas o mais interessante de tudo, a Bíblia descreve que Sansão vai a Tímina e no caminho ele se encontra com um leão. Ele se encontra com um leão. E a Bíblia descreve que ele pega aquele leão, ele rasga o leão no meio como se fosse um cabrito. Esnaga tem nas mãos. O Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. Sansão era alguém que tinha o Espírito do Senhor. E o mais interessante de tudo é que ele vai lá, conversa com a moça, se agrada dela, e dias depois, voltando para tomar a mulher, a Bíblia disse que Sansão ele sentiu curiosidade. Curiosidade. Eu imagino Sansão perguntando: cara, não, umas 2 semanas atrás eu matei aquele leão, né? Como será que ele está uma hora dessa? Sansão sentiu curiosidade de saber como estava o leão. E a Bíblia descreve que ele vai até o leão. E o primeiro elo, que demorou em torno de 20 anos, é quebrado. O primeiro elo, que não era para tocar em um cadáver, era quebrado. Porque Sansão, ele sentiu curiosidade e chegando lá, a Bíblia descreve que lá havia um enxame de abelhas com mel. E o Sansão em si, ele sentiu curiosidade, ele foi lá, pega do mel, prova do mel e dá aos seus pais também. Só que a Bíblia também descreve que Sansão não deu a saber aos seus pais de onde vieram o mel. Sansão não falou esse detalhe. Ele apenas compartilha o mel, só que não fala esse detalhe. Porque uma coisa interessante, Sansão, a partir daquele momento, ele estava mais preocupado com sua reputação do que com seu caráter. Uma frase bem interessante, né? Se você se preocupar com o seu caráter, em cuidar do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. Nunca se esqueça disso. Se você cuidar do seu caráter e permanecer firme ao Senhor,
Deus cuidará da sua reputação. Um exemplo é o José, por exemplo. Quando a mulher de Potifar o atacou, José estava mais preocupado com o seu caráter em si, de não deixar que aquilo acontecesse. E Deus o cuidou dele. A Bíblia também descreve uma coisa muito interessante. Demorou mais para Sansão quebrar o primeiro elo. Foram mais de 20 anos Sansão se guardando do que para quebrar o segundo. E eu quero me desgastar um pouco nesse momento aqui, nesse pequeno detalhe. Sansão, ele olha aquele leão morto e ele sente curiosidade. E uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Às vezes nós somos como Sansão. Nós estamos perdendo para coisas que já foram ganhas. Sansão perdeu para um leão morto. O leão estava morto. E mesmo assim o leão conseguiu derrotar Sansão. E talvez eu estou falando com você nesta manhã que está aqui me ouvindo. Coisas que você já venceu do passado e você traz à tona. Guerras que já foram vencidas, batalhas que já foram vencidas e você traz à tona. Isso está desgastando a tua vida, teu casamento, a tua vida com Deus. Teu trabalho está sendo desgastado com isso. Porque estamos trazendo à tona, estamos sentindo curiosidade de poder voltar ao passado. Sansão voltou ao passado e foi destruído pelo próprio leão morto. E você pode falar assim, mas Sidney, foi só tocar, foi só de tocar, só pela curiosidade. Antigamente, os banquetes em si era diferente do de hoje, né? Hoje nós temos o bolo como principal de uma festa, né? De casamento, de aniversário e assim por diante. Antigamente era o vinho, né? Se faltasse vinho em uma festa, a festa não tinha mais graça. O exemplo é de Jesus na festa lá do primeiro milagre que ele fez, a multiplicação do vinho em si, né? O vinho acabou, houve uma preocupação em si, Jesus vai lá e multiplica, transforma a água em vinho para que a festa não perdesse o sentido. Antigamente era o vinho. E Sansão em si, ele casa. E antigamente, pelo hebraico em si, o banquete em si era chamado de mistê, ou seja, era um banquete em si onde o noivo e a noiva eram obrigados a participarem do banquete, né? Porque se não participasse, as pessoas não gostavam de participar. Então você era obrigado a participar do banquete. Então há uma possibilidade muito grande de Sansão ter provado do vinho, do suco de uva, já que era uma característica da época, né, de você consumir o banquete juntamente com seus convidados. E uma coisa interessante de tudo é que demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro elo do que para quebrar o segundo. Você percebe que a partir do momento que você cede, demora um pouquinho, né? Mas para a segunda vez se torna mais automático. Você já está realmente mais fadado, já está mais fraco espiritualmente. E Sansão, praticamente, ele quebra o segundo elo ali, naquele momento. A Bíblia descreve que Sansão, ele estava tão entusiasmado porque ele percebe o seguinte: eu estou derrotando todos os meus inimigos. Eu estou forte. Eu estou muito forte. Se eu estou vendo que o Espírito do Senhor está vendo sobre mim, então quer dizer que Deus não está tão magoado assim comigo. Sansão poderia pensar, e pensou talvez dessa forma. Porque o Espírito do Senhor continuava a vir sobre ele. E talvez esse é o erro que muitas vezes nós cometemos, porque às vezes a gente pensa o seguinte: Deus está me usando de todas as formas, né? Então ele não deve estar tão magoado comigo. Mas Deus, ele usa didáticas diferentes. Deus não vai permitir que uma pessoa se perca só porque você está mal espiritualmente. Deus vai te usar da mesma forma que te usava antes. Mas o Espírito do Senhor é diferente. É uma pessoa, assim como nós, né? Quando o Espírito do Senhor vem, ele vem como um Pentecoste, né? Ele chega fazendo barulho, né? E as pessoas percebem, aquele ali está diferente, aquele lá tem alguma coisa de diferente. Mas a Bíblia também descreve que nós não devemos entristecer o Espírito do Senhor, em hipótese alguma, porque ele vai e se retira. E a Bíblia descreve que o Espírito do Senhor começou a entristecer-se com Sansão. E aí que nós temos o terceiro elo, que é quebrado, porque do segredo de Sansão, quem sabia era somente os seus pais, ele e o próprio Deus. Ninguém sabia. Ninguém sabia do segredo específico de Sansão. O nazireu não deveria cortar os seus cabelos. Ninguém sabia. E a Bíblia descreve que o povo filisteus, eles olham para Sansão e eles falam o seguinte:
olha, mais de 20 anos é a primeira vez que nós estamos vendo o nosso maior inimigo realmente desnorteado. Ele não está normal. E a Bíblia descreve que o seguinte, que os filisteus aproveitaram aquela oportunidade e pensaram o seguinte: essa é a chance de nossas vidas. Nós esperamos por mais de 20 anos para derrotar Sansão. E agora essa chance está na nossa cara. Então a Bíblia fala que ele vai lá, os filisteus vão lá e contratam uma mulher, uma prostituta chamada Dalila, e dão a ela a recompensa de mais de 1.100 ciclos de prata. Se você descobrir o segredo de Sansão, nós te pagaremos. E a Bíblia descreve que Sansão começa a se envolver com ela. Vocês lembram do episódio de que Sansão realmente deu, de fato, ali um enigma aos filisteus em si? E a partir daquele enigma, os filisteus começam a ficar com raiva dele. Foram lá e queimaram a própria esposa dele, queimaram o sogro dele, queimaram a casa dele, né? E a partir daquele momento, Sansão se desnorteia. Ele começa a se envolver com outras prostitutas e assim por diante, até que ao ponto que ele encontrou-se com Dalila. E a Bíblia descreve que Sansão fez de tudo, mas Sansão, por um momento, ele perdeu o foco da missão cujo qual ele tinha sido preparado durante por mais de 20 anos. E a Bíblia descreve que Dalila, ela vai até Sansão e questiona: qual é o segredo da sua força? A Bíblia fala que talvez Sansão não seja tão fortão dos cabelão, como as músicas que a gente conhece, né? Sansão, o fortão do cabelão. Talvez Sansão não seja tão forte como a gente imagina. Porque por muito tempo, as pessoas em si que estavam em sua volta perguntavam: qual é o segredo da força deste homem? Talvez Sansão fosse bem fortão, as pessoas não questionariam, mas as pessoas questionavam: qual é o segredo da força deste homem? Talvez Sansão fosse como nós, assim, um pouco raquítico, né? Assim por diante, porque as pessoas se questionavam: qual é o segredo da força deste homem? Mas a Bíblia descreve que Sansão é questionado por Dalila, e ele fala o seguinte: ó, se você tecer as 7 tranças, né? Se você pegar 7 tendões frescos, né? Essa vai ser o segredo da minha força. A minha força é extinguida ali. Vocês teceram a minha trança com 7 tranças frescos, acabou para mim. Sansão dorme, Dalila pede aos filisteus, ele vem com 7 tendões frescos, e ela grita: lá vem os filisteus. Sansão, ele levanta com todas as forças, e aí não era aquilo. Na manhã seguinte ela fala: você mentiu para mim? Você mentiu para mim. E pela segunda vez ela pergunta: qual o segredo da tua força? E ele diz: se você me amarrar com cordas novas, pegue cordas novas e me amarre. Esse é o segredo. Eu vou ficar fraco. A Bíblia descreve que Sansão dorme, os filisteus vêm, amarram Sansão com cordas novas, ela grita: lá vem os filisteus. Ele arrasa aquelas cordas como se fosse nada. E novamente, ele testa ela. E aí, pela terceira vez, ela vem e pergunta: qual que é o segredo da tua força, Sansão? O que faz você ser forte? E aí, importunando ele todos os dias, ele declara novamente: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com fio de urdidura de teia, se você teceres, eu ficarei fraco. E a Bíblia descreve que ele dorme, e ela vai lá e tece com os filisteus, e realmente ela grita: lá vem os filisteus, e nada acontece. Ele realmente levanta forte como antes. Mas há um verso bíblico, no capítulo 16, que declara o seguinte, ó. Verso 16, capítulo 16, diz o seguinte: importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. É descrito. Ali eram os primeiros detalhes de que o Espírito do Senhor já estava se retirando de Sansão. E ela pergunta: qual o segredo da tua força? E ele declara, verso 17: descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre. E aí ele dorme. A Bíblia descreve que, a partir daquele momento, ela declara aos filisteus: os filisteus vão lá, raspam a cabeça de Sansão. E quando ela grita: lá vem os filisteus. Talvez uma das cenas mais tristes. Pensou Sansão que faria como das demais vezes, mas o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Talvez essa é a cena mais triste que a Bíblia descreve.
o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. O Espírito do Senhor se entristece. Ele é uma pessoa, ele se entristece. Se entristeceu com Sansão e se retirou dali. De cabeça baixa, ele foi embora. E não é diferente das nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente é diferente de Sansão. Mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: será se nós estamos de fato fazendo feliz ou entristecendo o Espírito de Deus? Como está a nossa vida com Deus? Quais são os erros que nós podemos aprender com Sansão? São vários aprendizados. E a Bíblia descreve que ali eles começam de fato a brincar com Sansão. Furaram seus 2 olhos, amarraram Sansão, levaram ao templo de Dagon. E ali começam a divertir-se, porque eles declaram: nós esperamos por esse momento por mais de 20 anos. E agora nós temos a oportunidade agora de vingar de Sansão. E a Bíblia descreve que lá havia homens e mulheres e crianças. E haviam por mais de 3.000 pessoas. E todos os príncipes dos filisteus estavam ali. E é descrito que Sansão tinha um moço ao seu lado. E a Bíblia descreve que esse moço em si estava ajudando a se guiar. E eles começaram a brincar com Sansão. E Sansão, ele faz a oração talvez a mais sincera de toda a sua vida. Ele fala: Senhor, eu não sou digno da tua presença, mas eu te peço que o Senhor venha sobre mim pela última vez. Me ajude a vingar pelo esse povo. E a Bíblia descreve que Sansão, ele recebe o Espírito do Senhor. E é colocado uma mão em uma coluna e uma mão na outra. E Sansão faz força sobre aquelas colunas. E a casa de Dagon cai sobre todos os príncipes e todos eles são mortos. E a Bíblia descreve que Sansão matou mais na sua morte do que toda em sua vida. Por muito tempo, eu pensei que isso fosse um elogio, né? Sansão matou mais em toda a sua morte do que toda a sua vida. Eu pensei que isso fosse um elogio. Mas, infelizmente, isso aqui não é um elogio. Isso aqui é uma crítica. Nós tivemos 12 juízes em si. Sansão foi o último juiz. Mas vou pegar aqui uns exemplos específicos. Por exemplo, o nosso juiz Jefté, ele julgou por 6 anos. Ele matou 42 inimigos. 42 mil inimigos. Por 6 anos de julgamento. Gideão julgou por 40 anos. Matou mais de 120 mil inimigos. Sansão julgou por 20 anos. Matou em torno de 1.000 e poucos inimigos. Ao ponto que na sua morte ele matou mais que em toda a sua vida. Sansão se distraiu do seu propósito. O propósito era destruir a nação específica dos filisteus. Quando Deus deu, de fato, ali a Josué, depois da morte de Moisés, deu o chamado a Josué, ficaram pendentes algumas nações para serem destruídas, como os moabitas e os filisteus. Então, todas as vezes que nós deixamos de fazer algo, sobrecarregamos a próxima geração. E ali nós tínhamos os 2 inimigos, os moabitas e os filisteus. Mas eu quero contar uma história para vocês. Fazer uma dinâmica muito breve com vocês. Imagine que neste momento... Imagine que todos aqui têm conta em banco, né? Todos têm conta em banco. Imagine que na segunda-feira o gerente de vocês liguem para vocês e pedem para vocês irem ao banco. E você chegando lá no banco, ele fala o seguinte: olha, irmão Marlon, você foi contemplado e você vai receber até o final da sua vida, vai receber o valor de R$ 1.440 todos os dias. Ficaria feliz ou não ficaria feliz? Eu imagino que todos ficariam felizes. Ficariam felizes ou não ficariam felizes? A gente ficaria muito feliz. Você já começa a imaginar e a fazer planos, né? Rapaz, 5 anos e juntando 1.440, já 10 anos, 15 anos. Você já começa a se planejar. Mas o gerente olha para você e ele fala o seguinte: olha, só tem um detalhe. Você vai receber um cartão de crédito, e esse valor ele não se acumula. Esse valor não se acumula e esse valor também não pode ser sacado. Você vai receber o cartão para você fazer suas compras, o que você quiser, mas ele não se acumula. E também você não pode sacar. Aí você já começa a ficar pensativo. Opa, eu não posso gastar com qualquer coisa, né? Vai que eu precise, né? Mas vocês sabiam que a gente recebe esse valor todos os dias? Deus nos dá 1.440 minutos todos os dias, 24 horas. E às vezes a gente usa com coisas subliminares, com coisas banais do dia a dia. E eu pergunto para você, em que você tem usado o seu tempo? O tempo é algo que não volta mais. É algo que, infelizmente, não volta mais.
E aí, eu estava meditando no livro de Isaías, e aí, Isaías 40, verso 31, se você quiser abrir comigo, vai estar lá uma mensagem bem específica que o Isaías deixa para nós. Isaías 40, o verso 31 diz o seguinte, é um verso muito lindo, diz o seguinte, ó. Isaías 40, verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diz três coisas bem importantes aqui: voar, correr e caminhar. Voar, correr e caminhar. Essa é a virtude da vida, voar, correr e caminhar. Por muito tempo a gente pensa que o mais importante é voar. A juventude, né? A gente faz tudo que a gente gosta, viaja, começa a faculdade, aquilo, tudo e assim por diante. Mas o mais importante do que voar é pousar, né? Porque você pode até voar bem, mas se você pousar errado, acabou sua trajetória mais cedo do que você imaginava. Então, dos 20 aos 40 anos, é o momento de você voar. É o momento de você fazer o que você gosta, de você começar um negócio, de você fazer tudo que você acha que é importante. Mas o mais importante, de fato, é você pousar. Dos 40 aos 60 anos, é a idade de você correr. Você já começa a correr ali, já começa a fazer algo mais com maturidade, assim por diante. Para você dar o luxo dos 60 em diante, né? Você, de fato, ali poder caminhar com mais tranquilidade. As pessoas falam assim, mas a Bíblia fala que 70 anos já é canseira, né? Mas é interessante que Moisés deu 70 anos para nós, né? Mas ele viveu 120 anos. Né? Então quer dizer que 70 anos não quer dizer que sua vida acabou. Está somente começando. Somente começando. E voltando à história de Sansão, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Na galeria da fé, a gente encontra o nome de Sansão. E você fala assim, mas Sansão não errou contra Deus? Errou muito. Mas o que faz com que Sansão se encontre na galeria da fé não é porque ele errou bastante ou ele acertou bastante. Porque nós erramos muito também. Mas é porque Sansão ele teve a humildade de reconhecer que ele cometeu seus erros. A Bíblia descreve que se o nazireu ele cometesse o erro de tocar em um cadáver ou consumir alguma coisa derivada de uva, ele não perderia o nazireado. Era muito simples. O nazireu só precisava raspar os seus cabelos. E aí o nazireado dele recomeçava novamente. Se vocês forem no livro de Sansão, especificamente ali de Juízes, vocês vão verificar ali que a partir do momento que foram cortados seus cabelos, logo depois o cabelo dele voltou a crescer, porque o seu ministério não havia terminado. Sansão, ele estava mais preocupado na sua reputação do que no seu ministério em si. Talvez se você tiver algum pecado acariciado, eu falo com você de caras também, você aqui que está presente, se você estiver preocupado mais com a sua reputação do que sua vida com Deus, do seu caráter com Deus, Ellen White descreve num livro com o Portão Evangelista uma frase bem interessante. Ela fala o seguinte: mesmo que se Deus e os anjos não estivessem vendo, só do fato de eu estar vendo, eu deveria sentir vergonha disso. Então tenha muito cuidado. Não tenha vergonha do Senhor. Não tenha vergonha de voltar atrás. Tem uma frase que fala o seguinte: se você pegou o trem errado e se você se tocou que está no trem errado, desça na próxima estação. Com os pecados não é diferente. Se você percebeu que você caiu em si e percebeu que você cometeu um erro contra o Senhor, está pecando contra Deus, não continue pecando. Volte ao Senhor e se arrependa. Esse foi o erro de Sansão. Ele demorou demais para reconhecer. E por isso perdeu seus 2 olhos e perdeu sua vida. Ao ponto que seu ministério, o seu propósito foi cumprido na morte. Não permita que a morte seja o propósito da sua vida, mas permita que a sua vida possa ser, de fato, um propósito para que possa abençoar outras pessoas. Santa Clara do Sul é uma cidade muito abençoada. Eu visitei muitas pessoas nessa cidade. E eu vejo que tem muitas pessoas cedendo pelo próprio Cristo. Mas nós estamos dispostos, de fato, a pregar para essas pessoas? O Senhor pede que nós possamos ir e pregar. Mas, como cidade pequena, né?
o maior investimento, o maior estudo bíblico que nós possamos dar para as pessoas que estão ao nosso lado é o nosso testemunho, é a nossa vida. Vocês podem não saber ou nem perceber, mas as pessoas estão nos sondando. As pessoas estão percebendo, aquele rapaz é crente, aquela pessoa é cristã. Um errinho que nós cometemos, qualquer coisinha que nós cometemos perante a sociedade, nós perdemos uma comunidade inteira para Jesus. Vigie, ore, vigie, não negocie. O Senhor Jesus está pedindo que a gente, de fato, busque a Ele constantemente. Se você parar de buscar o Senhor, você fica fraco. E se você fica fraco, o inimigo te apresenta o que você é mais tendencioso a cair. Não negocie os princípios da sua vida. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu posso dizer para você muito. A gente, na Comportagem, a gente ora bastante, porque é uma obra totalmente espiritual. Muito espiritual. Muito espiritual. A gente estava comportando uma cidade chamada Rolante. Imagino todos aqui já viram falar ou já conhecem. E aí, é de Rolante? Legal. Muito querido a tua cidade, tá? Tem um carinho muito grande por ela. E aí nós recebemos, eu estava com uma outra dupla, né? E aí a gente visitou a cidade, o pessoal, o dia todo. E aí era 6 da tarde e acabou os nomes para visitar. E a gente questionando, e agora, né? A gente vai visitar quem? Aí eu sempre tenho um caderninho com muitos nomes e indicações, assim por diante. Eu falei, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos orar, cada um estava numa bike, vamos orar, e aí eu vou abrir o caderno aqui e Deus vai mostrar. Tem alguém nessa cidade que a gente não visitou ainda. Sempre tem alguém. Mas nesse caderninho deve ter alguém. Eu acredito que tem alguém, porque a gente passou batido, sempre tem alguém. Oramos ao Senhor, abriu o caderno detalhadamente, e lá estava o nome de uma família ex-adventista, que a gente não tinha visitado. E a gente perguntando, rapaz, mas é longe, hein? Ficava em torno de 8 quilômetros da cidade. A gente de bike, era 6 da tarde, até chegar na casa, a gente pensando, vamos ou não vamos? Vamos. Vamos. Se a gente orou, Deus deu resposta, vamos. Pegamos a bicicleta e fomos embora. Chegamos na casa da senhora, da família, era em torno de 7h30. O marido bem desconfiado, ela mais aberta. Demos a oferta, conversamos e tal. Saímos de lá umas 10h30 da noite, aproximadamente. Tudo escuro no interior, nós com a lanterninha vindo para casa, né? E aí surge um carro do nada, na escuridão da noite, e tenta nos atropelar. E aí eu, olhando para o colega, a gente falava um para o outro, aconteça o que aconteça, não para de pedalar. Não para de pedalar. E o carro avançava para cima da gente, só que o carro ele não conseguia nos atropelar. Por algum motivo em específico. Os anjos do Senhor estavam ali com a gente. E é bem interessante que o colega era o Gabriel, né? E aí o carro fez a curva, ó, fez a voltinha e sumiu na escuridão da noite. Continuamos a pedalar os 8 quilômetros, chegamos em casa, nos ajoelhamos e oramos ao Senhor agradecendo pelo livramento. O propósito, o teu propósito, o diabo vai tentar tirar a tua vida de todas as formas, para que não seja cumprido o teu propósito. Eu vou falar uma coisa mais séria ainda. Tem pessoas que só vão ser alcançadas por você. Só você vai conseguir alcançar essa pessoa, porque é o teu propósito. Lembra de Jonas? Que ele não queria ir a Nínive? Era ele que era para ir a Nínive. Ele não queria ir, mas era ele que era para ir. Ele foi e deu certo. Assim como Jonas, tem pessoas que só vão ser alcançadas por você. Então, quando você perceber que o inimigo está tentando, de fato, tirar a tua vida de todas as formas, e tá difícil para você, lembre-se, tá tudo certo, tá? Tudo certo. Agora, se você perceber que tá muito facinho a tua vida, rapaz, desconfie, tá? Talvez você não está muito do lado de Cristo, não. O inimigo, de todas as formas, vai tentar tirar a tua vida. Nós somos inimigos declarados de Satanás. Nós não somos aliados dele, nós somos inimigos de Satanás. Porque o nosso Deus é o nosso Deus supremo. Para finalizar, eu convido você a cantar com a gente o hino Restaura em Mim. Coloque-se em pé, vamos cantar juntos. É um hino muito lindo. Faça dele sua oração neste momento e permita que Deus possa tocar o seu coração. Restaura em mim.
Amém. Nessa manhã, para finalizarmos, eu faço um apelo a você que está aqui na igreja, a você que nos acompanha de casa. Eu digo uma coisa muito interessante para vocês. Eu não nasci de uma família adventista, não conheci o adventismo tão cedo, mas a oração mais sincera que eu fiz na minha vida fez com que um colega de escola que eu não conhecia mudasse do turno da noite para o turno da tarde e sentou bem do meu lado. A oração mais sincera que eu fiz. E essa oração fez que a gente virasse amigo. Quando chegou o Caleb, eu recebi um estudo bíblico. E hoje, até hoje, eu estou aqui na igreja adventista, sou cristão, por causa de uma oração sincera. Deus ouve orações sinceras. Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares, tem corações sinceros. E assim como Sansão orou pela última vez, para que Deus restaurasse o espírito dele, eu estou pedindo para você neste momento, ore também ao Senhor, para que Deus restaure na sua vida. Deus nos deu o dom, sabe? Nós temos entendimento, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. A nossa família talvez não saiba, mas nós sabemos. Você que nos acompanha de casa, você sabe, pesa sobre vocês. Ore ao Senhor, pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos. Ore por você também, pelo teu ministério. E eu digo mais, Jesus, ele está ansioso esperando você. Então, não perca tempo. Volte para Jesus e conte a Deus. Oremos. Senhor Deus, neste momento em tua presença, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque apesar da vida ser um pouco mais dura, nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que nos reconforta todos os dias. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem alcançado nossos corações todos os dias. Obrigado porque o Senhor nos dá uma página em branco todos os dias para reconhecermos e recomeçarmos contigo. Obrigado porque assim como o Senhor fez com Sansão, o Senhor faz com a gente. Nos perdoa e nos ajuda a recomeçar. Por isso que neste sábado nós queremos entregar nossa vida em tuas mãos. Entregar nossas famílias, nossos ministérios em tuas mãos. Abençoa, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Permita que possamos fazer a tua vontade e nada mais além dela. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Aquele abraço.